Passaram bem? Festejaram? Que bom. Eu encontrei algo interessante que eu trago aqui para vocês. O piscar de olhos dura em média 250 milésimos de segundos. Um tempo mínimo, mas o suficiente para acontecer várias coisas no nosso universo. Planetas se deslocam, crianças são concebidas, pessoas amadas partem. Não temos a dimensão do que a vida move nesse espaço de tempo. A vida é um movimento. E mesmo assim, insistimos em continuar estagnados, presos às ideias, repetindo os modelos, concepções que não fazem parte de nós, mas insistimos em carregar em nossa bagagem. Nossa. Miguel de Souza, um escritor português, disse assim: comigo caminham todos os mortos que amei, todos os amigos que se afastaram, todos os dias felizes que se apagaram. Não perdi nada, apenas a ilusão de que tudo seria meu para sempre. Ressignificar é um momento de encontrar-se e é um processo urgente, urgentíssimo. Tudo que fazemos tem um propósito. Possamos saber ou desconhecer os motivos. Um propósito. Se você coloca sal na comida é para que ela fique palatável. Mas às vezes a gente acha que os nossos propósitos era um, mas no final da história descobrimos que aconteceu outro. E não perguntamos qual é o nosso propósito. E qual é o propósito não só de estarmos aqui fazendo as nossas, cumprindo com as nossas obrigações, mas o propósito exatamente da nossa vida. Para que vivemos? Para quê? Para que corremos tanto? Para quê? Qual é o seu propósito? Comprar, trocar geladeira, comprar um fogão, comprar uma roupa, fazer uma viagem, ver o filho se formando, o amigo voltando, enfim, qual é o seu propósito? E vamos permitir que esse propósito fique claro para nós. E precisamos dar esse primeiro passo. Não importa que é um passo pequenininho, não importa. Mas você está disposto a aprender, você está disposto a caminhar, percebendo sempre o que passa pelo seu pensamento. Se é uma crítica, um lamento, um carinho. Que tipo de pensamento você normalmente tem? Que tipo? Conduzimos os nossos pensamentos? Sim, conduzimos os nossos pensamentos. Pensamento não é algo que independe da gente, some. Não, é algo que segue meu comando. E ele vai seguir aquilo que eu tenho dentro de mim. Pode ser um pensamento nefasto, pode ser um pensamento de alegria, pode ser um pensamento de saudade, pode ser um... Não importa. É aquilo que nós temos dentro de nós. Por isso que é tão importante a gente saber de si. E imaginar-se por inteiro. Nossa! Perceber o que se está sentindo agora, nesse momento. Lidar com a ausência, eu gostaria que fulano estivesse aqui. Mas eu estou presente para mim. Sem interpretar. Ai, tá me faltando isso, tá me faltando... Não, apenas esteja. Porque o nosso pensamento, ele voa.
Por isso que temos que procurar dentro de nós e criarmos um hábito de olharmos para nós e pensar nas coisas boas e as coisas ruins, as agradáveis e as desagradáveis. Apenas deixar que os sentimentos flutuem e você perceber quais são suas emoções. Se elas são mais pro desagradável do que pro agradável, se eu só penso coisa ruim ou se eu só penso coisa boa. Porque tudo tem um significado. Então, olhar suas emoções, os seus anseios, suas expectativas, sua solidão. Nós somos sozinhos, lamentavelmente. Isso chama-se a permissão de viver. No aqui e agora, nós estamos falando bastante do aqui, viver o aqui e agora. Nós estamos falando bastante de você sentir o que sente. Olhar à nossa volta e perceber em que meio eu estou vivendo. Ver os detalhes, o que está mais perto, o que está mais longe. Enfim. E descobrimos obstáculos que tumultuam o nosso caminho. Porque os obstáculos também existem. E nós temos que saber como lidar com eles. E os obstáculos, gente, é o medo. Os obstáculos são as dúvidas. O obstáculo é aquilo que nos inibe de caminhar. Isso são os obstáculos maiores que eu conheço. E você tem que descobrir o que é que alimenta esse obstáculo. Qual é? Olha para ele. Por que você fica com ele? O que você está ganhando? Como é que você se vê sem esse obstáculo? Isso é, sem esse sentimento que está obstruindo o seu caminhar. O que você tem de dúvida? Porque a sua decisão, a decisão de caminhar e lidar com isso, depende única e exclusivamente de você. Porque o obstáculo é exatamente constituído do medo, da dúvida, que nos deixa parados, sem alternativas. Vamos olhar para ele e perceber o que é que te impede de caminhar. Nós somos a causa de nós mesmos e não o efeito das circunstâncias. Meu Deus, nós somos as causas de nós mesmos e não o efeito das circunstâncias. O quanto nós obstruímos nós. O quanto nós destruímos a nossa possibilidade. E nós temos resíduos tóxicos dentro de nós. Nós estamos num momento em que temos que reaproveitar, né, nosso lixo. E a gente coloca lá vidro, não sei o que, papel, saquinho de plástico, pipi, tampinha, piti, pararó. Para transformar aquilo que eu ia jogar no lixo, não ia servir para nada, iria só causar um impacto. Então nós temos, né, uma relação tóxica mesmo, em relação a nós mesmos, faltando o amor e o respeito.
Temos que aprender a lidar com as pessoas. Sim, como nós temos que cuidar da natureza, da plantinha. Olha que eu estou falando, fazendo um paralelo com aquilo que nós temos que fazer para preservar a natureza. Quanto mais eu entendo dos meus sentimentos, melhor vou não só compreender, mas vou ser compreendida. Quanto mais preservarmos a nós, lidando com os problemas todos, das nossas relações. Como é que está o meu casamento, meu namoro, meu noivado? Minha relação com os filhos, minha relação com os amigos? Como é que eu lido com isso? Como é que eu lido com família? Porque quando a gente é pequeno, em que muitas vezes falamos, por exemplo, tirei 10, estou feliz, tac-tac. O pai e a mãe dizem assim, fez mais do que a sua obrigação. Pronto, acabou. Não tem valor. E você sabe que tem valor, porque você se esforçou, mas você se deixa levar pelo comentário do outro. E tem uma série de coisas que são tóxicas, que nós criamos ou que são criadas para nós. Eu chamo de lixo emocional, porque mexe dentro das minhas emoções. E no meu dia a dia eu coloco, finjo que não vi, finjo que não tô nem aí, quando na verdade isto está me impedindo primeiro de ser e de reconhecer aquilo que eu sou capaz de fazer. Vamos aprender a ajudar primeiro. É a única forma de sermos ajudados. Nunca fazer ao outro aquilo que ele pode fazer. Eu vou estar estagnando o outro. Não esqueça que aquilo que você fizer pelos outros vai voltar para você. É a lei do retorno. Não espere nunca que os outros tenham ou desejam o mesmo que você. E, gente, é impossível doar o que você não pode dar a si mesmo. São coisas que nos impedem de crescer, de saber. E temos que descobrir, né, essa grande energia que temos dentro de nós, como a ternura, o amor, o carinho, a gratidão. São eles que fazem a reciclagem de tudo isso que eu coloco como um obstáculo. Vamos tentar. Vamos tentar. Basta ficar um pouco em silêncio. O silêncio. Para se ouvir e se levar a sério. Pense nisso.